Tumulto na inauguração da penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis. Os presos se rebelaram na hora que o ministro da Justiça chegou ao presídio. Presos da penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, estão há 24 horas fora das celas. Hoje à tarde, os presos de uma ala provocaram muita confusão no pátio. Uma rebelião em Mato Grosso deixou hoje 13 mortos e 3 feridos. A penitenciária de segurança máxima de Mata Grande fica em Rondonópolis. Mata Grande, para mim, o que eu entendo? Eu entendo, assim, coisa muito ruim. Porque lá na Mata Grande, quem vai para Mata Grande são pessoas que não são boas, pessoas que cometem crime, né? Roubam, matam, estupram. Então, para mim, Mata Grande deveria não existir. No caso, na nossa região, seria a nossa penitenciária, né, da região de Rondonópolis. É isso que vem em mente, né, pelo conhecimento que nós temos dela. Foi uma obra muito ruim para Rondonópolis. Insegurança para a sociedade. Infelizmente, a nossa cadeia, nosso presídio, não dá toda a segurança que a sociedade realmente merece. Infelizmente, foi um presente de grego do nosso político daqui, né? Em nível de Brasil, nos anos 40... havia uma preocupação muito grande do presidente Getúlio Vargas, porque era um período de guerra, é a Segunda Guerra Mundial, e havia um discurso de que os perdedores da guerra seriam levados para os espaços vazios. Então, o grande lance da colonização é a política de Getúlio Vargas ligada ao que ele chamava de espaços vazios, ocupação de espaços vazios. Então, dentro dessa preocupação, qual era o espaço vazio? Centro-Oeste. Né? E ele cria, então, em 43... começa antes, mas é criado oficialmente em 43, a Marcha Pro Oeste. Essa Marcha Pro Oeste tinha o objetivo de criar colônias no interior do Brasil. E aí, dentro dessa política, há um incentivo em nível nacional de que os estados promovessem colonizações. Então, começam duas frentes de criação de colônias. As colônias particulares e as colônias estaduais. Então, na região de Rondonópolis, nós vamos ter os dois elementos, né? Os dois tipos de colônias. A partir de 47, foram criadas, de 47 a 51, foram criadas várias colônias. Macacos, Naboreiro, Campo Limpo, Mata Grande e outras, né? Então, ela acontece no final da década de 40, com essa proposta de fixar aqueles colonos que vinham. Só que nesse momento da fixação, e provavelmente lá em Mata Grande acontece isso, já é dentro do discurso também, né, do presidente da República, de que haveria não só a terra, mas haveriam todas as condições, havia semente, havia equipamentos, haviam, né, os instrumentos que eles precisariam para cultivar essas terras. Então aí, na região de Mata Grande, vai se aglomerando pessoas, porque eles ganhavam a terra ou compravam a um preço muito barato. E aí eles tinham um espaço de moradia e um espaço de plantio, né, semelhante ao projeto que é retomado nos anos 70, das agrovilas. Não se pode chamar ainda de agrovila ali nos anos 40, início dos anos 50. Mas o que a gente consegue perceber é que as casas eram construídas lado a lado, né, de um lado ou outro da pista, como é o caso de Mata Grande. Quando eu conheci Mata Grande nos anos 70, né, ainda tinha essa configuração. Né, papai teve um sítio lá em 80, então ainda mantinha isso, menos moradores, mas as casas eram ao lado, né, na extensão da rodovia mesmo. E aí eles moravam nessa currutela, nesse povoado, né, e cultivavam na redondeza também. E tudo aquilo que eles produziam nas colônias era trazido para comercializar aqui na região de Rondonópolis, que era o povoado maior, né? A cidade estava se organizando, em 53 se tem emancipação política. Então, essas colônias, elas dão sustentação também à cidade de Rondonópolis no aspecto econômico. Eu nasci na Mata Grande, né? Os meus avós, os dois avós, tanto o pai da minha mãe quanto o pai do meu pai, eles moravam ali, eles eram vizinhos. E aí o meu avô materno veio de Pernambuco, comprou um sítiozinho lá. O meu avô paterno, ele era alagoano, passou um tempo no interior de São Paulo, onde meu pai nasceu, e do interior de São Paulo ele veio para Rondonópolis. Então, na verdade, os meus pais se conheceram na Mata Grande
Aquelas coisas de vida rural, um cuidava da horta e meu pai ficava paquerando a minha mãe. Se casaram em Rondonópolis, mas continuaram morando por um tempo lá na Mata Grande ainda. E o senhor lembra como que era a Mata Grande, o distrito da Mata Grande naquela época? Era bem povoado, tinha muitos sitiantes, então a capela que Dom Vunibaldo construiu sempre estava bem lotado, então tinha nas missas boa frequência, muitos batizados, também casamentos. Então foi um movimento bem forte, especialmente por parte dos sitiantes que moravam na região de Mata Grande. A falta de condições, né, para as pessoas que viviam na zona rural, e também os fazendeiros foram comprando, né, a ilusão da pessoa de sair da cidade, né, a ilusão maior das pessoas, né, dos nossos amigos que até hoje estão na cidade, é assim: eu vou para a cidade para estudar o meu filho. Assim, era o problema maior. Por quê? Daqui de casa mesmo, quem ia estudar, a gente ia lá para a Vila Operária, do Lajadinho, ia a pé para a escola. A gente saía, e essa criançada toda a pé. E uns, né, foram se iludindo: vou vender meu sítio para ir para a cidade para pôr meus filhos para estudar. Outros, né, achavam bom dinheiro no sítio e a ilusão de ir para a cidade. Então, a ilusão de ir para a cidade e o êxodo rural mesmo, né, o problema da falta de condições de ficar na zona rural, né, é o problema financeiro mesmo, porque a propriedade pequena, então plantava, e tinha pessoas que viviam na zona rural que até passavam fome, né, como tem até hoje, né, como tem até hoje. Então, daí foi essa ilusão, foi indo e a Mata Grande foi ficando deserta. E hoje, daquelas famílias que moravam aqui naquela época, existe 2 ou 3 famílias só. Daí, chegando na cidade, foram para onde? Para o subemprego, né? Foram para onde? Formando as favelas, né? Morando cada vez mais, se distanciando. Quem conseguiu comprar uma casinha mais no centro, daí passaram-se nem uma década, meia década, já foi se distanciando do centro, né, e foi indo para as periferias. O latifúndio tomou conta de toda a, digamos, periferia rural de Rondonópolis. Nesse sentido, ali a região da Mata Grande, que era uma comunidade também bastante importante na década de 70, na década de 80, com a vida social, religiosa, recreativa intensa, e com uma produtividade baseada na pequena propriedade, que também abastecia a cidade, o mercado local, com gêneros alimentícios, com legumes, com mandioca, milho e até mesmo farinha, rapadura, os derivados desses produtos chegavam até a cidade. Então, a partir da década de 90 e 95, meados do século passado, final do século passado, esse processo se intensificou de tal maneira que o êxodo rural foi a alternativa que muitos encontraram, já que as suas terras acabaram sendo compradas pelo latifúndio e essas pessoas vão para a periferia da cidade. Com o dinheiro da sua propriedade, eles compram uma casa na periferia, só que o que acontece com a grande maioria das pessoas que saem da zona rural e vão para a cidade? Elas ficam desenraizadas culturalmente, não tem uma profissão, uma qualificação profissional para se colocar dentro do mercado, que é um mercado restrito, porque o modelo de crescimento, o modelo econômico de Rondonópolis e da região sul toda, é um modelo que não emprega grande quantidade de mão de obra, já que ele é altamente mecanizado, utiliza tecnologia de forma intensiva na produção de alimentos, de legumes, das leguminosas. E a mesma coisa acontece com o gado, né? Você tem 2, 3 mil bois no pasto, basta 1 ou 2 peão para cuidar desses animais, né? Então é um sistema de crescimento que não agrega o capital humano dentro desse modelo. E aí, com a mecanização, paulatinamente começa a acontecer um êxodo rural. Só que esse êxodo ele é intensificado no final dos anos 60, com o projeto 60, início dos anos 70, com um projeto que se chamava Prodoeste. Era Programa de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. 60 ainda começam a fazer isso,
Então, lógico, onde tinha uma colônia com 200 pessoas, né, formada, muitas famílias ali, que daria por volta de 200, torna-se uma grande propriedade. E para onde vão esses trabalhadores? Eles começam a vir, é quando nós temos a intensificação ali de criação de outros bairros em torno da Vila Operária. Eles se fixam muito na região da Vila Operária. Porque, por exemplo, nos anos 80, essas colônias ainda tinham vida. Eu conheci Campo Limpo, conheci Mata Grande, né? E havia muitos moradores, havia escola, havia comunidade, havia tipo capela, né? E nos anos 80 aí já realmente há uma decadência maior, porque é o período do soja, dos grandes proprietários mesmo, né? E a mecanização ainda maior, pastagens, né? Exato. O fim realmente é o lucro, né? Então, o capitalismo ele vem assim como um trator, ele vai levando, e aí essas famílias acabam vindo para a cidade. Mata Grande, por que não vai dar certo Mata Grande? Ou as outras colônias? Por que as vilas criadas? Porque a intenção do Arnaldo Estevam era criar vilas e elas serem independentes o suficiente para produzir, para realmente ter uma população, quer dizer, que se construa realmente, que segure essa população no campo para produzir. Então, o que a gente vai perceber? Nos anos 60, né, já começa um processo absurdo de êxodo rural. Por quê? Porque não se conseguiu segurar quem? Segurar esse colono na terra. Porque não se deram condições, não foi dado condições. Não tinha escola, então vem para cá. Aqui, quer dizer, no momento que você não tem essa condição toda, você vai aonde você acha que vai ter essa condição. Então, mas tudo isso é o preço do capitalismo. Você usa a mão de obra, no momento que não me interessa, eu plantei, você ficou na minha terra, você desmatou, você formou o meu pasto, você está dispensado. Olha o que é mosca na arame. Vem. Esse lixão aqui tem muita, né? Muita mosca e o fedor, fumaça também, né? Que prejudica nós aqui, né? E muita mosca que tem no gado também aí, né? Sim. E sacola que avô aí, nós temos que catar todo dia, né? O lixo é um problema sério. Porque os caminhões, eles transportam o lixo da cidade para cá sem lona. Então você pode olhar que o asfalto está todo branco de lixo. As beiradas, as fazendas. Eu tiro ali mais de 2 sacos de sacola plástica por dia. Um dia na semana, dentro do meu pasto. Então há muito problema com lixo. Pega onde esse material? Pega no aterro sanitário. Você faz o que com ele? Aí recicla e vende, né? Faz a classificação e vende. Eu acho que dá de render uns R$800. Para um cara que não tem escolaridade nenhuma, R$800 você vai ganhar na onde hoje? Logicamente que é um vizinho incômodo para qualquer pessoa, né? Você morar perto ou ter uma propriedade perto de um aterro sanitário ou de um lixão que seja, onde é depositado todo o lixo da cidade, não é um bom vizinho. Eu não queria ter um vizinho desse, mas a gente tem procurado, dentro das nossas possibilidades, dar uma solução para essas coisas. E estamos trabalhando junto aos órgãos federais, ao Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, com a elaboração de vários projetos. Já temos um levantamento ambiental da área, uma área contígua, uma área ao lado, para a gente
conseguir um financiamento para a gente transformar realmente aquilo num aterro sanitário. O nome oficial da penitenciária Major Eldo Sá Correia, penitenciária mais conhecida como Penitenciária da Mata Grande. Hoje a penitenciária da Mata Grande está com população carcerária e 570 presos, sendo que a sua capacidade é para 540. A Mata Grande teve o seu início em 1987. Final de ano e ordem de serviço, que eu me lembro, é início de 88. 88 para frente ele teve nos primeiros 2 anos ele andou até relativamente bem. A partir disso aí, que é da gestão que terminou o governo do Bezerra, em outros, em função da grande desvalorização da moeda nossa, aí começou a diminuir recursos. Os recursos começaram a chegar mais para o final do ano. Aí, na época do governo Jaime Campos, que ele conseguiu implementar um pouco, mas chegamos a concluir o raio 1, que é a primeira etapa, porque o complexo é composto de 3 raios. Então, terminado a gestão do Jaime Campos, entrou a do Dante, aí conseguiu, ficou alguns anos ainda parado mesmo, aí em função de gestões, né, no caso, foi concluído no final já da gestão dele. Aí foi concluído o complexo todo. Como que é viver ao lado de um presídio desse aí? Sempre é uma preocupação, né, pra gente, né? Não deixa de ficar preocupado, né? E o senhor tentou vender lá alguma coisa assim? Não, ainda não. Até porque aqui a gente mora, é tudo parente aqui, né? É família, são 4 famílias aqui, né? Mas eu tenho intenção de vender. E o senhor acha que vai ser fácil vender? Não, eu acho que não. Por que será? Não, é por causa de um pouco do presídio, né? O nego tem. A pessoa vai ter receio, né, de comprar, né? Uma vez um preso passa por aqui pelo quintal. Passou correndo. E o que funcionava aqui do lado? Aí é a igreja, né? Era uma igreja? É. Aí fecharam a igreja? A igreja tinha festa todo ano, mas daí, uns 19 anos pra cá, nunca mais teve isso. Até o santo já levaram embora. A revolta nós aqui, o terreno eles põem aqui na Mata Grande. É lixão, tem dia de noite aí não dorme por causa da fumaça. É presídio, é cemitério. Agora está de albergue, esse solto aí, ó, junto com a gente. A mulher chega para o serviço de noite, tem até medo de descer do ônibus ali e esses presos até atacar. Eu acho que é perigoso. Eu fico muito triste, porque assim, a lembrança, eu não gosto de passar pela Mata Grande, faz tempo que eu não passo ali. A última vez que eu fui foi no cemitério, no enterro do meu avô. Mas assim, eu não gosto de passar naquele trecho da Mata Grande, onde hoje é o presídio, o lixão, o cemitério. Porque assim, as lembranças que eu tenho daquele lugar ali são muito boas, sabe? E quando eu passo ali, me dá uma tristeza de ver no que se transformou aquela região da Mata Grande, sabe? Então, eu acho que foi um erro transformar aquela região num presídio, num lixão e num cemitério. Porque assim, ali era uma comunidade muito animada, como você disse, tinha uma vida social intensa, e eu acho que assim, acabou tudo. Em função do presídio ter vindo para esta região, aí a desvalorização foi assim, muito em decorrência da instalação do presídio, modificou toda uma valorização da região, porque o pessoal tem muito medo quando há uma desordem dentro do presídio,
quando tem uma fuga. Então o pessoal resiste em comprar terra próxima ao presídio, em função da insatisfação, né? Você está sempre com medo de que vai acontecer alguma coisa, ou que alguém vem bater na sua porta. E isso traz uma insegurança. E a desvalorização é real. Isso é... Hoje, essa terra onde nós estamos aqui, valeria em torno de 22 mil reais o alqueire. Hoje, se nós conseguirmos vender ela, seria na faixa de 10, 12 mil reais o alqueire. Normalmente, e isso em decorrência de um problema nacional de superlotação que nós temos, a penitenciária ela surge já quando existe uma superpopulação carcerária numa determinada região e a cidade polo é escolhida para custodiar os presos condenados e de maior periculosidade. Então, normalmente não há planejamento na construção de penitenciárias, muito pelo contrário, isso é um problema nacional que acontece. A superpopulação carcerária é que leva à construção de uma unidade prisional. Essas pessoas incham, a cidade inchou a sua periferia, os bairros foram crescendo e qual foi a consequência? Aumentou a violência, a criminalidade naquela região de forma crescente e assustadora, a ponto de ser necessário construir uma unidade prisional naquele município que, por coincidência ou para a infelicidade daquela população, foi parar exatamente o local escolhido, foi a Mata Grande. Com a instalação da penitenciária naquele município e também na Mata Grande, é que começa então a ficar evidente que esse modelo de crescimento, esse modelo econômico implantado em Rondonópolis, não atende aos interesses da maioria da população que ali vive e tenta buscar trabalho e sobreviver naquela região. E os mais prejudicados por isso são aqueles que vieram da zona rural, por estarem desenraizados, sem uma referência de cidade, de vida urbana, vão sofrer com a precarização do trabalho, os filhos e as filhas também vão sofrer com esse modelo, muitas param de estudar ou acabam virando empregadas domésticas ou vão trabalhar no comércio, ganhando pouquíssimo rendimento por conta dessas atividades. Então, infelizmente, Rondonópolis e o seu modelo de desenvolvimento é um modelo que a gente chama de excludente. Ele é para poucos, né? Ele é concentracionista. Somente uma pequena camada da população que tem alto poder de capital, né, é que se beneficia desse modelo. Perto do lixo tem que ter lixo humano. Eu acho que tem toda uma analogia, se a gente for pensar em termos psicológicos, em termos de imaginário político. Estou falando de imaginário dos políticos, né? Tudo tem lixo lá mesmo, a gente coloca ali. Toda região que recebe unidades prisionais, ela tem uma tendência a degradar-se socialmente. E lá, não só a Mata Grande recebeu uma unidade prisional, mas também recebeu uma unidade de lixo, né? de aterro sanitário. Então, essa região vira uma região que as terras não têm mais valor, a comunidade não tem mais tranquilidade para viver naquela região, os poucos que ali sobrevivem com medo por causa das possibilidades de rebeliões que são constantes e sempre acontecem, fugas e presos, as pessoas que vão frequentar essas regiões ou são familiares e presos que vão lá apenas levar, fazer visita e retornam, ou são aqueles que vivem em torno do lixão, catando as sucatas e sobrevivendo do lixão. Então, isso torna a região uma região degradada do ponto de vista ambiental, degradada do ponto de vista social e do ponto de vista político e econômico também. Então, ela perde aquela rede de sociabilidade que juntava as pessoas, que tornava a comunidade unida, que tinha festas religiosas, que tinha festas não só religiosas, mas de casamento, de aniversário, tinha jogo de futebol aos finais de semana. Então, aquela agregação que a comunidade possuía, desaparece na medida em que ela começa a se degradar, na medida em que as pessoas começam a migrar para a cidade por falta
ou por medo ou por falta de oportunidade, ou porque venderam mesmo, achando que ali realmente já não dava mais condições para produzir, porque vão sendo aos poucos cercados pelo latifúndio e ela vai perdendo a sua função social e a expectativa de vida das pessoas acaba se deteriorando. O que precisaria ser feito realmente é inverter esse modelo de desenvolvimento que Rondonópolis adotou para si. Coisa que eu acredito e vejo com certo pessimismo. Eu acho muito difícil de reverter esse modelo, porque o latifúndio, quando ele se instala, dificilmente ele deixa de continuar cumprindo com a sua função, com a sua missão de plantejo de grandes produções. Agora, o poder público municipal, o poder público estadual e até mesmo federal, e a sociedade como um todo, tem que fiscalizar, tem que promover políticas públicas para essas áreas, para essas regiões periféricas da cidade, porque são pessoas trabalhadoras, são pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Eles precisam de água, precisam de luz, precisam de iluminação, precisam de creche, precisam de escola, mas fundamentalmente precisam de trabalho. Just in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song.